Vamos agora para mais uma leitura no livro de Ezequiel, nesse dia 17 de setembro, nos capítulos 43, 44 e 45, que diz assim: neste dia, 17 de setembro de 2025, restauração do templo, a glória do Senhor. 43. Então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que foi dirigida de dentro do templo, e o homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos meus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo e o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, que se envergonhe das suas maldades. Sirvam-lhe ela de modelo, e envergonham-se deles, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze de saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte interior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo, e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura, um côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura, um côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o aréu até acima, havia 4 chifres. E o aréu terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecer sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes e levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová,
para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado, e tomarás do seu sangue, e os porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da lista, e no contorno ao redor. Assim farás purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha, para expiação do pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e o oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que é o 8º dia. E dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. 44. A restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê que os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidar o meu conserto, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes as ordenanças das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado. Agora sim, chegou a parte mais interessante que eu estava esperando. Deixa eu voltar o versículo de novo. Que diz assim, vou pegar do versículo 9 aqui. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levaram sobre si a sua iniquidade. Aqui ele está falando de levita, tá, irmãos? Presta atenção. Qualquer ministério hoje, aqueles que cantam, que tocam, quer ser chamado de levitas. Deus não quer mais levitas no seu templo. Deus não quer mais levitas para o seu serviço.
Deus quer adorador. Deus quer aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os levitas sempre levaram o povo a pecar. Os adoradores levam o povo a adorar o Senhor. Aleluia. Aprendam isso. É adorador. Os que adorem a Deus, a Jesus, em espírito e em verdade. Continuando. Versículo 11. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa, e eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Está vendo agora aí qual é o cargo dos levitas? Você que se diz levita, não é que louva, não é que canta, não é que toca, é o que adora. O cargo do levita agora aqui é para fazer a obra, é porteiro, é para trabalhar no templo, na manutenção, é para varrer o templo, entende? É para limpar, fazer a limpeza do templo, para manter o templo limpo, para a pessoa chegar e cultuar o Senhor num lugar limpo, cheiroso. Entende? Agora este é o serviço dos levitas. Por quê? Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová. Sobre quem? Sobre os levitas. E eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei em guarda da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa, ou seja, não é mais das casas de Levi. Aleluia. Deus levantou outro. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles do átrio exterior ao povo, no átrio exterior, despiram as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nem o sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades. Guardarão os meus estatutos em todas as minhas solenidades, guardarão e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar o lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová.
Eles terão uma herança, e eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa deles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta, e todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. 45. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500, com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. E este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele aproximam para servir ao Senhor. E eles servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento, para 20 câmaras, e para a possessão da cidade de largura, darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante da santa oferta, e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o oriente, e na esquina oriental para o oriente, e será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo oriental, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e pratica juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homem, e o efa a 10ª parte do homem, conforme o homem será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de uma ratel. Esta será a oferta que haver de fazer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato, tirado de um couro, que é o homem de 10 batos, porque 10 batos fazem um homem. E o cordeiro do rebanho, de cada 200, da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão ao cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, e nas luas novas e nos sábados, e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomará um bezerro sem mancha e purificarás o santuário.
O sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas obreiras da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e das obreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram, e por causa dos simples, assim expiarei a casa. No 1º mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá. E o príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e de 7 carneiros sem mancha, cada dia durante 7 dias, e sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, uma éfa para cada bezerro, e uma éfa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada éfa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como azeite. Então, a gente fica aqui no capítulo 45, nesse dia 17 de setembro, e vamos prosseguir aí para o dia 18 de setembro no livro de Ezequiel.